Essa é a nossa aula de número 15 e essa aula é aquela aula do carro-chefe da capelania, a capelania chamada capelania hospitalar. Talvez até que quando se fala em capelania você já fala, hospital, entrar no hospital, não é verdade? Porque está muito ali condicionado a esse pensamento, mas é óbvio que a capelania ela se estende por diversas áreas, como capelania cemiterial, pós-catástrofe, social, empresarial, capelania de diversos segmentos, de diversas instituições públicas, privadas, é uma área muito grande. Mas essa, vamos dizer a verdade, é o carro-chefe, né? Vamos então entrar nessa temática, capelania hospitalar. O que é capelania hospitalar? Vamos ver? Capelania hospitalar é uma prestação de serviço religioso ministrado aos enfermos em hospitais da rede pública ou privada. Aqui a gente já tem uma palavra que podemos colocar como uma palavra-chave. As pessoas que recebem a visita do capelão, elas estão o quê? Enfermas. Isso é uma palavra-chave para que você entenda o que é capelania hospitalar. Capelania hospitalar não é apenas visitar. Não é. É muito mais do que isso. Nessa aula você vai entender. Aos enfermos de hospitais de rede pública ou privada, garantido por lei federal e leis estaduais. Como previsto na Constituição Brasileira de 1988, nos seguintes termos: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares de internação coletiva. É o famoso artigo 5º, inciso 7 da Constituição. Deixa eu só chamar a sua atenção, antes de prosseguir aqui com a nossa temática capelania hospitalar. Capelania hospitalar, nós temos que entender que é uma capelania também muito delicada. A capelania hospitalar, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Nenhuma capelania, nenhuma área da capelania pode ser feita de qualquer maneira. Mas aqui há uma atenção especial porque há pessoas que estão sofrendo. E não é uma, nem duas, nem três. São quase que 100% das pessoas. Elas se encontram em um estado debilitado. Por que eu estou chamando a atenção nesse tema? Porque tem muitos visitadores despreparados que não são capelães como você está se especializando agora, não é verdade? Para já entender sobre isso e saber exercer de fato a capelania, que elas vão a essas instituições despreparadas e elas causam danos não só ao paciente, mas à instituição hospitalar. E isso é muito sério. Nesse sentido, a gente prossegue aqui para começar a entrar nesse tema aqui também. Vamos lá. Quais os serviços de um capelão que vai trabalhar na área hospitalar? Primeiro, atendimento ao paciente no leito hospitalar. Nesse atendimento você pode fazer leituras bíblicas inspirativas. Você não vai fazer aquela leitura bíblica, por exemplo, me lembrei de uma coisa até engraçada. Você já fez uma oração? Meu Deus, me dê uma palavra e tal. Aí quando você abre a Bíblia, olha, você vai para as trevas e a mão do Senhor é contra você e você, meu Deus, essa não foi a palavra. Deus não quis falar comigo nessa noite. Já aconteceu isso com você? Pois é, você não vai levar isso para o seu, entre aspas, o seu paciente, né? Entre aspas, viu? Você não é médico, né? Mas para aquela pessoa que está te ouvindo, você não vai levar. São palavras de fé, de inspiração. E também não vai cometer, né, atrocidades de empurrar a fé para ninguém. Porque se você for parar para ver a Bíblia Sagrada, você não vê em nenhum momento Jesus falando: olha, vem aqui, você que está doente, receba aqui a cura. Não. Todas as pessoas, sem exceção, chegaram até ele e suplicaram por misericórdia. E aí então ele virava: o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Então seja curado, seja conforme a sua fé. Eu acho que essa palavra é a palavra-chave para o visitador.
a inspiração, ela vai conforme a fé também da pessoa. Mas o que importa não é somente também você ir com aquela palavra pronta. É você entender a necessidade daquela pessoa e procurar de alguma forma abraçar ela, estar com ela, ajudar, ouvi-la, você procurar amenizar aquela situação. Então, palavras inspiradoras, elas são o carro-chefe da capelania nesse trabalho tão necessitado de pessoas que vão levantar e não derrubar, né? Orações, consolo, conselhos e apoio. Orações é algo que tem que tomar um pouco de cuidado também, que você sabe que no hospital tem aquela regra geral que é muito conhecida. Antigamente tinha até um quadro de uma enfermeira que ela fazia um gesto. Qual é o gesto? Silêncio, não é verdade? Silêncio é uma regra geral de hospitais há séculos e a gente deve respeitar. Então, você é pentecostal, eu sou pentecostal também, mas no hospital a oração é uma das coisas que tem queimado o serviço de capelania por causa daqueles que vão despreparados. Você sabia que a maioria das vezes o que atrapalha o acesso do visitador em uma instituição hospitalar, são os crentes? É verdade. Não fique assustado. Por quê? Por causa das diversas coisas que eles fazem, que muitas vezes são proibidas e não pode fazer. Como, por exemplo, orar muito alto, gritando. Eu já tenho muitos exemplos, eu poderia falar inúmeros exemplos aqui, mas dispensa comentários sobre esse assunto. Você é um capelão preparado. Nesse sentido aqui temos mais. Tópico 2. Atendimento aos familiares dos pacientes em local apropriado. Você sabia, capelão cristão, que às vezes você vai na finalidade de atender um paciente ali que está precisando, um doente, mas o familiar também está necessitado. O capelão, ele pode dar assistência espiritual também aos seus familiares. Isso está assegurado na legislação. Então você pode promover também ali uma conversa com os familiares e prestar o atendimento a ele também. Pode o que mais? Palavras de ânimo, sempre nesse sentido. E de fé, conselhos, consolo, apoio e oração. Você vê que sempre tem oração. Pode. Mas a oração como? A oração mais silenciosa. Afinal de contas, tem até aqueles que dizem que, eu não sei por que esses crentes gritam muito, Deus não é surdo, né? E de certa forma, alguns têm razões, de certa forma, porque quando você também está na igreja e aquela igreja tem essa liberdade, amém. Mas lógico que a gente não precisa gritar. Ana quase que cochichava, quase não saía som da sua voz e ela foi ouvida pelo Senhor. É um dos exemplos, mas tem outros exemplos também que poderíamos citar, não é verdade? 3. Pode fazer também reuniões de oração, culto de oração. Você pode fazer também. Os hospitais, eles aceitam que você faça culto. Eles aceitam, desde que, lembra agora daquela aula do projeto, desde que você elabore um projeto para isso. Você pode ir lá fazer um culto no hospital. Você pode reunir, inclusive, aqueles que estão à frente ali do serviço, os profissionais da saúde, para fazer uma reunião. E tem capelães que estão exercendo esse tipo de trabalho. Vamos ver o que mais. Cultos e organização de eventos. Esses eventos aqui é mais naquele sentido de eventos como musical, ou até mesmo entretenimento e outros tipos de eventos. O capelão pode fazer isso no hospital, desde que ele possa previamente apresentar isso ao hospital para que possa ter um preparo nesse sentido. E o que mais? A Constituição Federal ainda assegura que, olha só, esta assistência tem caráter privado, deve ser assumida pelos representantes de cada religião, igreja, como a sua equipe.
O capelão é responsável pelos seus atos. Ele tem os seus direitos e ele também tem os seus deveres. É isso que está significando aqui. É direito, tendo característica de quem está confinado, não importa o motivo, é de direito, aliás, tendo característica de quem está confinado, não importa o motivo, é de direito isso é constitucional, a visitação. Todas as pessoas que se encontram internadas poderão, se assim desejarem, a pedido da família, receber visitas de representantes habilitados. Isso aqui é importante porque às vezes você tem um projeto de ir ao hospital e fazer visitas aleatórias, mas você pode também se colocar à disposição de uma família específica e essa família fazer a solicitação do hospital da sua entrada. E aí então, para aquela finalidade, para aquele paciente, você vai prestar um atendimento espiritual, entendeu? Então essa parte aqui, eu quero que você entenda muito porque ocorre bastante. Você está ali no hospital e vê um familiar e solicita a sua presença. Quando ele solicita, o hospital ele tem que encaminhar. É um direito do paciente, é um direito da família, o atendimento prestado por esse capelão àquela solicitação, tá bom? Isso é muito importante dentro da capelania hospitalar. E temos aqui, logicamente, para finalizar, as regras. Antes de entrar em um quarto, tem que pedir autorização. São regras óbvias, mas a gente tem que falar aqui porque alguns esquecem desse sentido e acham que ser capelão pode transitar para qualquer lugar, a qualquer momento, da maneira como queira. Não, 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 não. Pode fazer assim, ó, não, 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 não. Não existe isso, tá? Evitar entrar em quartos onde estiver acontecendo procedimentos médicos. De maneira alguma, você pode sofrer até um processo contra isso, tá? Não perguntar o porquê de o paciente estar hospitalizado e nem ficar olhando ou perguntando sobre feridas curativas, etc. Isso aqui é um absurdo. Eu já tive pessoas que aconteceu que elas foram visitar e ficou perguntando onde morava, onde isso, onde aquilo. E a gente tem que chamar atenção isso urgentemente, porque não se pode entrar na intimidade ou causar constrangimento para aquela pessoa que está ali, ou até mesmo falar muito perto, né? Tem um caso engraçado aí que contam que a pessoa falou bem assim, olha, estava pregando ali, tal, falando muito próximo ao doente, e aí falou bem assim, agora eu vou te ungir com azeite, que é outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado, só pode ungir com permissão médica, não pode ungir sem permissão médica. E aí a pessoa falou, não, você já me ungiu, não, tá aqui, o frasquinho tá fechado, não, olhe para mim, você já entendeu? A pessoa falou tão perto, cuspiu tanto ali na pessoa que ela ficou toda ungida já. Lógico que isso é uma brincadeira, mas acontece, tá? Falar baixo em todas as dependências do hospital, aqui são regras básicas, tá? Para que você possa fazer as suas anotações e quando chegar no hospital, as primeiras coisas que você vai tomar cuidado são com essas atividades. Somente realizar ações quando estiver bem de saúde e com as vacinas em dia. Obviamente, você não pode ir para o hospital doente, né? Anote essas regras, toda essa aula, faça uma revisão, porque são regras fundamentais que estão sendo passadas aqui para você exercer a capelania hospitalar, tá bom? Vamos à nossa próxima aula.